Beleza, estamos gravando aqui já. Sejam mais uma vez bem-vindos ao curso. E a nossa primeira missão vai ser escolher o layout que a gente quer desenvolver. Se vocês tiverem alguma sugestão aí, o Anderson tem uma, que é a gente desenvolver basicamente uma réplica do site da Rocket City. Mas se vocês tiverem alguma outra, ou eu posso compartilhar minha tela e a gente procura templates na internet para copiar. Eu voto no blog da Rocket City ou similares. Alguém tem mais alguma sugestão? Se opõe? Por mim, de boas. De boas? Então vamos olhar como é que é o. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá todo mundo vendo? Sim. É, Deixa eu arrastar isso aqui para outra tela. Melhor. Vamos procurar aqui. Blog. Rocket Seed. Tá. A ideia é que a gente desenhe isso aqui. É um layout até simples, mas vamos ver o que é que tem mais aqui. Isso aqui. Ok, um slideshow que só vai para frente. Se vocês quiserem, a gente pode implementar ele voltando também. Ó, ele funciona com o mouse, arrastando. É bem fluido. Essas opções aqui também. São clicáveis. A gente vai até o final e aí a gente volta para saber o que é que acontece quando a gente clica aqui. Mas basicamente uma imagem por trás, um título, alguma breve descrição, ou pelo menos o autor. Aqui são as tags, acredito eu. Aqui talvez um botãozinho para ver mais. Interessante. O conteúdo eles pegam de um CMS chamado Ghost, que é em Markdown. Massa. Markdown? Muito massa. Aham. Muito massa. A gente pode fazer algo assim também. Qualquer coisa a gente adiciona no curso do Andy. Para blogs, acho que é até mais fácil, mas, digamos assim, para não complicar a vida do pessoal que está começando, acho melhor fazer estático, depois a Não, gente sim, vê. sim, sim. A gente vai fazer estático, vai fazer componente a componente, vai primeiro desenhar como é que funciona, tudo mais, como é que a gente vai conseguir pensar em como que os designers pensam, né? Que é como é que a tela é dividida, por que é que cada coisa tá nesses lugares aqui. A gente vai tentar imaginar. Vamos ver o que é que acontece quando a gente clica em algum desses caras aqui. Vou clicar nesse primeiro aqui e ver o que acontece. Ele mantém o header e mantém o slideshow com algumas tags aqui. Essas aqui provavelmente são as tags lá daquele primeiro card. Introdução. Aqui é um artigo com vídeos ou imagens. A gente vai ver como é que faz para adicionar vídeos e imagens também. Deixa eu ver aqui. Eles têm um editor de código. Esse aqui a gente pode fazer de duas formas no futuro. A gente pode adicionar algum plugin que já faça isso, ou a gente mesmo pode criar o nosso próprio componente de visualização de código. Eu acho que seria mais interessante a gente, nesse caso, baixar um existente, porque isso dá bastante trabalho, porque tem questão de sintaxe, tem a questão de colorir o texto. A gente levaria, talvez seja assunto para um outro curso, só esse componente aqui, mas a gente pode ver alguma coisa simples. Ó, como vocês podem ver, ele faz a coloração dessas coisas, né, de cada palavra, então você teria que ler o que está escrito aqui, saber se é uma palavra-chave ou não, qual é o tipo de palavra-chave, então vocês podem perceber que deve dar bastante trabalho. Lucas, posso dar uma sugestão? Pode sim. Eu fiz em um outro curso, o do Instagram, é bem legal. O que? O layout do Instagram? É, É que o layout do Instagram tem um monte de vídeo ensinando a fazer, por isso que eu não sugeri um desse tipo. A gente pode, inclusive, a gente pode fazer depois desse.
Não tem também. Tipo, a gente não precisa se limitar, sei lá, a gente vai desenvolver isso aqui e acabou o curso. A gente desenvolve isso aqui, quando a gente terminar, a gente pega outro e pega outro, até todo mundo ficar 100% seguro de que consegue fazer qualquer layout existente. Faz sentido para vocês? Uhum. É, esse Uma outra que círculozinho cortado, talvez talvez a gente deixe arredondado 100%, né? Não sei. Um outro layout que talvez seja interessante, não sei, é tipo de um e-commerce com a grid de produtos, o filtro Interessante. do lado, a busca em cima, as categorias de menu com aquele que aparece um drop-down quando tu põe o mouse em cima, esse tipo de coisa, parece A gente legal pode também. até fazer alguns improvements, né, nos e-commerce que a gente conhece. Isso. Esse do arredondado 100%, a gente estava fazendo um projetinho na Rocket City que eles usam o clipe para fazer ele Esse bonitinho. recortezinho aqui, Aham, fica muito tri. legal. A gente pode ver técnicas diferentes de fazer isso. E aí que é provavelmente um plugin de comentários. Mas que também a gente pode fazer na mão aqui. A gente vai vendo no decorrer do curso. Beleza, acho que é isso, basicamente. Tem home, tem back-end, front-end. Eu acho que aqui vai só diferenciar os, os tipos de posts. Então, vocês veem que é um blog bem simples. É uma página com slideshow, cards e um footer. Nada de, nada de extraordinário. É isso, então vamos começar a desenhar. Todo mundo fez o download aí do Figma, que é a ferramenta que a gente vai utilizar? Sim. Sim. Eu vou abrir aqui o Figma. E aí a gente Tem vai... diferença de usar a ferramenta desktop ou ele na web mesmo, o Lucas sabe dizer? Nem ideia. Tu Não, não usa Eu ele, baixei, né? não é a ferramenta que eu uso, na real. Eu uso o XD, mas a gente vai Eu fazer o acredito teste. que não Se tenha, quiser não. É. começar, se quiser começar usando ele na web, a gente vai fazendo. Inclusive, isso aqui parece bem um browser, né? Eu acho que ele é mais, essa ferramenta é mais Tem muito cara de um... sido feito em Electron, cara. Exato. Parece muito com coisa feita em Electron. Até se a gente vier aqui, provavelmente vai ter alguma coisa de DevTools, não sei, mas vamos começar um layout novo aqui. Vou dar um new. A gente vai começar um design file. Não quero explorar nada por enquanto. Vamos começar aqui criando um frame. E a gente escolhe um frame aqui para desktop. Vou escolher esse daqui e vamos para o MacBook Pro. 1440 por 900. Tá. Vamos ver aqui quais são as propriedades desse site. Se vocês perceberem, a gente tem um container que ele delimita aqui a largura, certo? Se a gente usar command menos ou control menos, dependendo do sistema operacional que vocês estão, vocês vão ver que o site, ele vai, mesmo quando o site está numa tela maior, ele tem um containerzinho que tem largura fixa. Provavelmente deve ser algum max width que eles usam aqui. A gente vai tentar fazer a mesma coisa. Vamos inspecionar. Vou dar um Ctrl 0 para voltar aqui. Vamos inspecionar aqui os elementos. E nesse container, a gente consegue perceber ó, que a largura é 995, mas talvez porque eu estou na versão reduzida, deixa eu vir para uma versão maior. Então, tem 1.200. Então, o max width, como vocês podem ver aqui do wrap, ó, ele é de 1.200. Esse margem zero alto aqui é só para ele centralizar. A gente vai ver como que faz isso daqui a pouco, quando a gente for implementar na real. Então, 1.200. Eu vou criar aqui um bloco de 1.200, certo? Vou colocar aqui, ele vai ter 1.200 de largura e 900 de... Aliás, fiz o contrário. Isso aqui é a posição XY, está acostumado a usar o XD. Width 1.200 por 900. Posição 00, mas eu quero centralizar. Então, eu vou selecionar isso aqui e vou posicionar aqui no centro horizontalmente. Isso aqui eu fiz só Lucas, para delimitar. Oi.
como que cria o bloco mesmo? Eu Ah, tô na web porque tá baixando aqui a desktop. É no quadradinho aí, né? no quadradinho. Você clica aqui no retângulo. Beleza. E aí, se não estiver aparecendo o quadradinho, se estiver aparecendo uma reta ou qualquer outra coisa, você clica na setinha e tem as opções aqui. Não, tá bem fiel aqui ao desktop. Então, a gente criou um quadrado só para delimitar, mas a gente não vai usar esse quadrado. A gente tem esse ruler aqui, essa réguazinha, e é interessante que a gente use ela. Para vocês, provavelmente não está aparecendo, então vocês podem vir em View, Show Rules, Show Rulers, na real, ou apertar Shift R. Aqui, pelo menos no desktop, é Shift R. E aí, quando a gente faz isso, ele vai aparecer essa reguinha na lateral esquerda e na parte superior da tela. E o que a gente vai fazer é arrastar da régua até a bordinha do nosso quadrado. E a partir desse momento, a gente pode se desfazer dele. A gente criou delimitações aqui. Se a gente vier aqui e aumentar segurando qualquer coisa, vocês vão ver que as delimitações ainda estão aqui. Então, vou desfazer, porque eu quero que ela fique centralizada. Como é que tu fez pra mostrar a reguinha? Agora sem conseguir Você configurar. tem View e Ah, tem viu. Show Rulers. Ok. Ou pode vir no Shift R. Ah, beleza. Deixa eu ver Daí se que tu Shift fez R. pra arrastar ali. Aí a gente vem aqui e arrasta. Ah, tá. Vamos ver qual é a altura do header. A gente tem um header de altura 160. Então a gente pode vir aqui, ó, mover a ruler para cá. E aí vai começar, se vocês prestarem atenção, lá no canto superior esquerdo, vocês estão vendo que o número vai incrementando, né? Ó, ele chega em 100, ele vai chegar em 160. Ó, chegou em 160,78, porque não é tão preciso, né? Afinal, a gente está fazendo aqui um zoom, mas a gente pode dar o zoom aqui e mover para cá. 160, quanto mais zoom a gente der, mais fácil fica. 160. Ou poderia ter feito do mesmo jeito que a gente fez para o segundo. A gente cria um quadradinho, e aí delimita aqui, do tamanho que a gente quiser, por exemplo, e aí a gente faz isso aqui. Ele vai ter o width 1200, que era o tamanho do nosso canvas, né, o tamanho do nosso container, e aí eu coloco a altura 160. E aí eu começo ele daqui, que vai ser da posição 120 por causa do tamanho que a gente escolheu do Mac Pro e a diferença entre os 1440 para os 1200 que a gente tem aqui. Então, a gente criou a areazinha para fazer o header. Vamos arrastar agora um quadradinho que seria o nosso logo. E aí a gente vai desenhar o logo para a gente não copiar 100% do que está feito lá na Rocket City, né? Vamos ver qual a altura. Na real, a gente pode usar qualquer altura aqui, qualquer largura, né? A ideia é que a gente faça alguma coisa que fique minimamente harmônica e tenha um certo espaço entre o topo e o fundo, né? Eu tenho uma área para fazer o meu logo. Posso colocar alguma coisa aqui, por exemplo, 220 por 70. Outra coisa aqui que a gente pode fazer é o menu. Então, o menu, a gente tem opções aqui: Home, Backend, Frontend, Mobile e a lupazinha. Então, vamos criar aqui um texto. Vou colocar Home. Eu só copio. Eu vou até criar os estilos para esse cara aqui. Provavelmente ele é bold. Eu não sei que fonte eles estão usando, mas vamos ver se é alguma fonte pública que a gente pode utilizar. Selecionar. Lucas, só qual a largura do frame interno mesmo? Aquele 1200. quadradinho que você desenhou? 1200. Valeu. Vamos ver qual fonte family aqui, ó. Ele usa Noto Sans. Provavelmente, eu não conheço essa fonte aqui, não sei se ela é acessível aqui do Google. Vamos tentar fontes. Geralmente eles usam essas fontes que vêm do Google Fontes.
Vamos ver se a gente tem Noto Sans aqui. Noto Sans. Temos a fonte aqui. Vou clicar na fonte. Vou fazer o download da fonte family. Vou abrir o zip. Daí quando eu abro o zip, posso vir aqui e dar 2 cliques nas fontes. Eu vou ter alguns arquivos aqui, que vocês não estão vendo que estão na outra tela. Vou ter alguns arquivos aqui TTF, e aí eu posso dar 2 cliques nesses arquivos TTF e clicar em instalar a fonte. Isso vai instalar para cada uma das fontes. A gente vai dar 2 cliques e instala a fonte. Estou fazendo isso aqui em background. Ok, as fontes são instaladas, vamos ver se ele já reconhece automaticamente. Eu vou clicar aqui, vou ver aqui quais são as propriedades que temos aqui para a fonte. Eu estou usando o Roboto, que é a fonte padrão do Android, se eu não me engano. E a gente vai em Noto Sans. Tá, estamos usando o Noto Sans agora. E aí ela é bold. Vamos ver qual é o tamanho dela, né? A gente tem font size que é 15 pixels. Então vamos usar aqui 15 pixels. A gente vai só copiar, colar, criar os próximos. Eu posso, para copiar, eu posso dar Ctrl C, Ctrl V, eu posso segurar Option ou Alt aí para vocês e arrastar. Tá? Qual é o tamanho da fonte que tu botou? O tamanho é 15 pixels. E aí vamos ver quais são as opções que a gente tem. A gente tem Home, Backend, Frontend, Mobile. Frontend, Backend, Mobile. Eu não sei se vocês estão usando o hífen. Deixa eu ver se vocês estão usando o hífen. Então não, estão usando espaço. Para quem está usando no browser, será que funciona ter baixado a fonte instalada? Essa é uma boa pergunta. Eu estou no browser aqui, eu não sei se vai funcionar. Eu acho que funciona sim, porque ele deve pegar as fontes. Ele não vai ter acesso ao sistema, mas pelo menos ele vai aparecer o nome lá para ti. E aí quando tu tentar, ele vai tentar, o browser, por padrão, ele tenta pegar do teu computador, se tu não tem o font face configurado lá. Mas acho que ele vai funcionar assim. Agora a gente vai ver qual é o espaçamento que tem entre um e outro. Eu tenho extensões para fazer isso, vocês podem usá-la, que a extensão que eu uso é o Ruler, mas a gente pode ver pelo código também quais são as propriedades. Como vocês podem ver, a gente não tem um width delimitado. Esse width aqui, como vocês podem ver, ele está meio translúcido, né, meio morto aqui, porque ela é uma regra que não está sendo aplicada diretamente nesse componente, ela está sendo herdada de alguma forma. Ela está aqui ou porque ela está sendo herdada, ou porque é um valor automático. Eu suponho que seja um valor automático, porque não faz sentido a gente delimitar tamanho de componentes que tenham textos internamente. E aí já fica uma dica para vocês. Tudo que tiver textos internamente, pelo menos coisas como botão, como links, não faz sentido a gente delimitar largura. Principalmente porque quando a gente trabalha com sistemas que podem ser internacionalizáveis, ou seja, podem ter vários idiomas, a gente não sabe exatamente qual tamanho que vai ter aquele texto, né? Imagina que eu estou escrevendo em português aqui e em francês tem um outro tamanho, em inglês vai ter outro tamanho, porque são palavras realmente diferentes. Então não faz sentido a gente delimitar uma largura, a menos que seja uma largura máxima que a gente queira quebrar em 2 linhas ou alguma coisa desse tipo. Então a gente tem, provavelmente vai ter um padding aqui em algum lugar. Ó, os margens são 0. A gente não tem padding aqui. Provavelmente o padding é interno do ar e é mais inteligente que seja realmente. E aí eu vou explicar por quê. Quando a gente está escrevendo um menu que tem o L, LI e dentro tem ar, não faz sentido a gente ter um padding para o LI, por quê? A gente quer o máximo de área clicável possível. E a área clicável é o ar.
O A que é a tag que representa os links, né? Links ou âncoras. Daí eu vou explicar, quando a gente vai ver na HTML, eu vou explicar como é que funciona isso. E como o... E aí eu vou ter que explicar outra coisa para vocês, que é a diferença de margem e padding. Deixa eu voltar logo para cá, e eu vou escrever aqui eu vou desenhar uma caixinha aqui, para exemplificar o que é o margem e o que é o padding. Vamos supor, opa, vamos supor que eu tenho esse quadrado aqui, eu vou pintar de outra cor. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui um azul. E eu vou arrastar ele para trás. Eu vou mandar aqui um bring. Dar um send to back. Vou dar um send back também. Ó, tem alguém entrando na sala. E vou mudar a cor desse cara aqui também. Vou colocar um vermelho. F36 talvez. E aí, vamos supor que essa aqui, esse cinza aqui, é a minha div. Ou um elemento qualquer, certo? Vamos supor que aqui seja o meu container, o meu objeto lá HTML, que é uma tag. Esse quadradinho azul, ele representa a margem, que é basicamente a distância que eu tenho entre a borda e os elementos externos. E o padding é a distância que eu tenho entre a borda e o conteúdo do meu elemento. Vamos supor que esse vermelho aqui seja o conteúdo da minha div. Então, essa área cinza, que é a distância entre a borda do quadrado e o conteúdo de fato, que é o padding. E essa aqui, azul, a distância entre o azul e o cinza, é o margem. Então, se eu estou dizendo que, vamos supor que esse cara aqui é o A, que é o conteúdo do meu LI, e o cinza é o LI. Se eu estou dizendo que o padding está no LI, e só o A que é clicável, eu estou perdendo essa área aqui. Se eu clicar nessa área cinza aqui, não vai acontecer nada. Se eu clicar nessa área vermelha, ele vai redirecionar para a homepage, no caso lá daquele nosso menu. Quando eu faço o padding não no LI, mas no A, o que vai acontecer é isso aqui, ó. A área entre o conteúdo do A e a borda do A é que vai crescer, e não a área do LI. Deu para entender? Ficou claro? Alguma dúvida? Assim, eu sempre achei que era o contrário, na verdade. Agora faz sentido. Tá. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem um padding no A. Esse padding é de... Vamos ver, ele tem um padding right de 10 pixels. Provavelmente eles estão baseando o layout deles todos em múltiplos de 10, né? Normalmente, a gente usa múltiplos de 8, porque as telas em si, elas são múltiplos de 8. Certo? Mas vamos lá. Eu tenho múltiplos de 10. Então, vou ter um distanciamento aqui de 20 pixels, de um item para o outro, porque é 10 pixels de padding desse e 10 pixels de padding desse. Então, calculando aqui, eu posso juntar os itens, segurar Shift e clicar na setinha 2 vezes. E aí eu criei 20 pixels de distância entre um e o outro. Certo? E a mesma coisa, eu colo aqui, setinha 2 vezes. Se eu vier aqui e clicar, ó, e arrastar para cá, o Figma automaticamente vai dizer, ó, eu tenho 20 pixels de distância desse aqui para esse aqui. Então faz sentido que eu tenha também entre esse aqui que você está querendo e o seu que você está arrastando. E aí automaticamente ele já deixa no cantinho certo. Se vocês perceberem também, ele tem um efeitinho no hover, né? Que é o hover, é quando eu coloco o mouse em cima. Que é basicamente esse efeitozinho aqui, ó. É uma bolinha que fica no canto superior direito.
E aqui eu tenho um ícone de, de lupa que muda de cor, se vocês perceberem. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, quando eu coloco o mouse em cima, ele muda de cor. Como que isso é possível? Eu tenho uma imagem que muda de cor em tempo de execução. A gente vai ver daqui a pouco como que isso funciona. Mas basicamente eles usam uma fonte para isso, né? E aí há várias formas de fazer isso. A gente pode gerar a nossa própria fonte ou usar uma fonte existente, ou vir aqui no iCommun, por exemplo, iCommun.io, que é uma ferramenta de ícones. E eu posso clicar aqui no iCommun App, ou podia simplesmente ter vindo iCommun.io/app, que ele redirecionaria para essa página aqui. Isso para quando a gente for adicionar no nosso site. E aí eu tenho vários ícones que eu posso escolher. E aí eu posso escolher aqui, por exemplo, um ícone de search. E aí eu tenho uma lupa aqui que parece muito com aquela, não é exatamente aquela, mas eu tenho outras aqui também. E como a ideia é a gente ver como que funciona e como que a gente implementa, eu posso pegar qualquer uma dessas. Ó, essa do Font Awesome parece bastante, mas eu acredito que essa seja paga. Vamos tentar baixar essa daqui, por exemplo. Ó, se eu clico nessa aqui, vamos ver se ele adicionou aqui. Ó, ele adicionou. Então, Font Awesome. Eu posso vir aqui, gerar SVG. Eu podia gerar uma fonte com base nisso, e aí aqui ele mostra como é que funciona, como é que você pode usar. Você adiciona o CSS assim, você pode adicionar o HTML Entity assim, ou pode adicionar via HTML fazendo isso. Usando um span ou qualquer outro elemento e usando a classe IconSearch. Porque no momento que você baixa isso, ele baixa tanto os arquivos de fonte quanto um arquivo CSS também para essa fonte aqui fazer sentido. Vamos lá, eu vou fechar aqui e eu vou baixar como SVG porque a gente vai usar no desenho, certo? Então vou fazer download e aí ele vai baixar tanto o SVG quanto o PNG, mas a gente poderia vir aqui e dizer que não quer o PNG. E aí ele baixaria só o SVG. Eu vou abrir esse zip. E aí, dentro do zip, deixa eu expandir as coisas aqui. Lucas, qual a opção que você foi para não te pedir para pagar? Que fonte? Que fonte? Ah, tá. Não, ele não pediu para pagar, não. Não pediu para pagar nada, não. Porque tem Aqui ele uma... tá pedindo para pagar aqui, mas eu acho que eu fui na opção errada. É interessante. O fonte Awesome, eu acredito que ela seja paga. Mas, incrivelmente, eu consegui fazer isso. Mas se tu quiser, tu pode escolher um outro. Ele é pago, mas tu pode usar gratuito dependendo do que tu for usar e da versão que tu for usar. Entendi. Entendi. Mas interessante. Eu procurei por search. Mas qualquer coisa, Aqui se no for lá no select. site do Material.io, acho que tem, todos são grátis lá. Deve ter Boa. algo parecido, né? Lá também deve ter. E tem outra coisa. Aqui no Figma, a gente pode adicionar também é, extensões. E aí você pode vir aqui, por exemplo, deixa eu ver onde é que eu encontro isso. Vou procurar aqui no Help, né? Extensions, opa. Não sei se é extensions, se é plugin. Manage plugins, talvez. Installed. Eu posso procurar por algum plugin, deve ter alguma coisa de fonte aqui, por exemplo. Fontes, icons, né? Melhor. Icons, buscar. Ah, tá, eu vou demorar um tempo procurando isso. Talvez iCommun Figma Components. Talvez faça sentido. Tá, mas por enquanto eu não vou usar nenhum desses aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. File. ahn, Tá, vamos pegar um desse aqui. Vou pegar esse aqui do iCommun. Vou pegar esse e vou instalar. Vamos ver o que que acontece.
iCommon to Figma Component. Tem um tutorial. Ah, não, a gente vai perder muito tempo olhando esse tutorial. Vamos fazer o seguinte. Eu baixei já o SVG. Eu vou pegar o meu SVG. Esse meu SVG aqui que eu baixei do iCommon. E vou jogar para cá. Ó. Easy. E aí eu vou colocar aqui. Eu vou diminuir o tamanho dele. Opa. Vou diminuir aqui o tamanho. Vou colocar 16 por 16. Talvez ele dê uma cortada. Não, ficou estranho. Deixa eu manter as proporções. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou clicar nesse botãozinho aqui, porque aí ele vai atrelar sempre a largura à altura. Então, vai sempre manter a proporção. Se eu mexer em algum desses aqui, por exemplo, eu clico na setinha para baixo e ele vai proporcionalmente redimensionar a largura também. Estou colocando 16 pixels, eu não sei se são 16 pixels que temos lá. Deixa eu ver. Acho que até menos. Eu vou inspecionar. Ah, ele está usando o próprio SVG, que é uma outra forma de fazer. Vamos ver o que acontece quando eu clico, quando eu coloco o mouse em cima. Tá. Ele vai mudar provavelmente a cor do path. Isso é feito com CSS e não aqui, por isso que a gente não vai ver. Deixa eu ver se tem alguma propriedade de fio aqui. Eu vou clicar aqui no elemento hover. E eu vou ver o que acontece quando ele fica no estado de hover. Ó, ele tem um fio e ele usa uma variável, a gente vai ver também como é que funcionam as variáveis. E usa essa corzinha aqui, que a gente pode usar depois. A gente tá, por enquanto a gente está mexendo só com a versão inicial, né? A gente não está mexendo com questões de interatividade. Mas por enquanto vamos tentar ver aqui qual a largura e a altura. É 24 por 24, mas ele está 17 por 17, se vocês olharem ali na largura do... Ó, a gente olhar aqui, a gente tem o width 17, height 17. Como o nosso ícone proporcionalmente não fica interessante colocar 17 por 17, eu vou colocar no máximo 17 por alguma coisa. Então 17 por 15, para manter as proporções. E aí, de novo, segurando e arrastando, ele vai ficar a 20 pixels de distância do menu. E aí, o menu a gente pode usar um Ctrl G para agrupar. Ele vira um grupo aqui. Ou a gente pode fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl Z para desagrupar. Ctrl Z de novo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá. A gente desagrupou. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou criar um grupo, eu vou criar um frame. E aí vocês vão ver como o frame do Figma é interessante. Eu estava dando uma olhada ontem. Foi o primeiro contato que eu tive com o Figma. E eu vi que tem uma função interessante que é esse frame selection. E aí, por que que ela é interessante? Porque dependendo do tipo de elemento que você tem aqui, você pode trabalhar propriedades de forma diferente. Por exemplo, eu tenho um quadradinho aqui. Vou criar um quadrado. E aí eu tenho formas que são iguais. Eu vou segurar Option e mover para cá. Option, mover para cá. Option, mover para cá. Vou selecionar os 4. Vou criar aqui um... Ah, que interessante. Eu achei que isso era propriedade do frame. Eu acabei de descobrir que não é. Eu selecionei os 4. Como tem propriedades iguais, ó, eu posso reordenar ó, os 4. Deixa eu mudar de cor, para vocês verem qual que eu estou reordenando. Vou colocar um green. Red, green, blue. E aí eu seleciono os 4. Eu quero reordenar. Isso aqui é uma mão na roda. Isso aqui o XD não tem, não. E eu posso também... Deixa eu ver aqui. Eu vou criar um frame com base nisso. Frame selection. Não tem o que eu achava que tinha. Ontem, quando eu estava fazendo, ele criava uma setinha aqui. E aí eu podia dizer qual a distância que um elemento ia ter do outro.
mas... Ah, tá aqui. Lucas, eu encontrei uma coisa, se você quiser eu posso compartilhar depois. Dá para buscar os ícones dentro do próprio Figma, né? Sem a gente ter que sair para o browser e baixar o SVG, por exemplo. Boa. Compartilhei com a gente. Como é que você quer compartilhar a tela ou eu vou te falando? Você que sabe. Se você quiser compartilhar a tela, pode compartilhar. Pode parar meu compartilhamento e compartilhar a tua. Rapidinho. Beleza. Quem está no desktop, não sei se no browser aparece essa opção aqui, ó, que é o primeiro botão. E aí você vem buscar as coisas na comunidade. Boa. Acho que foi muito rápido. Buscar na comunidade, buscar plugins na comunidade. Aí aqui você digita o que você quer. Beleza. E aí é como um blog, né? Vai ter muita coisa. Eu separei por plugins. Massa. E aí eu estava baixando, eu acabei achando os ícones do Material Design. Foi o que eu instalei. Mas eu acho que a gente pode Se tu aprimorar a pesquisar por busca. material, pesquisar por material, Material Design. talvez material icons. Aqui, Material Material design. Icons. Boa. E aí você pode clicar em instalar, como se fosse Massa. um app. E aí quando você volta no seu projeto, você vem no mesmo botão e aí você digita o que você acabou de baixar. E aí ele abre um modalzinho com as coisas que tem dentro do plugin. Aí no caso aqui tá aqui todos os ícones do Material, eu busquei por Search, apertei Enter e aí ele deixa você arrastar e tal. Achei bem bacana. Perfeito, perfeito. Show, é isso. Valeu, Johnson. E aí, o massa é que ele já tem um padrãozinho, né, que ele segue também. Ele já tem se você Isso. prestar atenção, cada ícone aí é um frame diferente. E aí, cada frame, ele tem... Eu vou compartilhar aqui minha tela de novo. Cada frame, ele tem... E aí, eu tenho aqui também um... Icons... O que ele apresenta aqui para mim? Ah, você pode importar um projeto do iCommun e ele vai usar os ícones exatamente que você baixou. Isso aqui é interessante para quando a gente estiver num projeto, um projeto real, que a gente já utiliza o iCommun, né? Você baixa um selection JSON e importa. Mas eu vou usar o que o Jonas estava falando. Vou vir aqui, eu vou procurar por material, aliás, plugins, né? Browse plugins, community. Vou procurar por material icons. Vou procurar aqui em plugins. Material Design Icons e eu tenho Material Icons. Qual que é melhor? Esse aqui tem 470k, então provavelmente é melhor. Vou instalar. Instalei. Volto para o meu design. Clico aqui. Quick Actions. Ou eu poderia vir aqui e vir em plugins e escolher o meu plugin. Material Design Icons. Vai abrir o modelzinho como ele falou. Vou procurar aqui por Search. E escolhi o meu search. Tá, vamos usar o do material. Ou vamos usar o do iCommun. Não sei. Vamos usar o do material. Aqui, deletar. E aí, eu clico duas vezes aqui para habilitar a edição desse cara. Venho aqui. Vou distanciar. Não sei qual a distância que ele deve ter. Ele não tá mais marcando, perceberam? Esse cara aqui já é um frame. E o meu vetor não tá dentro do frame. Então, porque esse cara já é um outro frame, eu vou arrastar ele para cá, para dentro. Arrastei para dentro do frame. E agora ele consegue comparar com os outros. E eu vou só colocar ele 17 por 17. Que era o que estava lá. Você vê que fica bem diferente do que estava antes. Aí eu posso vir aqui com esse e alinhar ele ao centro. Ok. Se eu vier aqui. Ah, percebam. Aqui não aparece nada. Mas se eu der um zoom, ele aparece o que eu tinha falado.
Aí vocês podem vir aqui e aumentar ou diminuir a distância entre um elemento e outro. Ó, você vê que aumentou. Eu vou mudar para 20 de novo. Agora eu já não sei se aqui está a distância de 20 de um para o outro, mas tá. Beleza. E esse cara aqui é colado na lateral. Né? Se eu não me engano, é isso que acontece. Ele é colado aqui na lateral, o outro é colocado nessa outra lateral. Eu não vou pensar num logo agora, a gente vai ver aqui qual o logo que a gente vai fazer depois. Deixa eu ver se isso acontece aqui também. Ah, dependendo do zoom, a gente tem uma distância entre um e outro. Não sei porque ele tá dando umas travadas aqui para mim. Tudo bem, vou deletar isso aqui. Não preciso ordenar nada. Se eu quiser reordenar o menu, eu clico aqui. Ah, eu quero que front-end seja o primeiro item. E aí ele vai, continua todo mundo com o mesmo espaçamento entre um e outro. E é isso aí. Volta para cá. Ok. Tudo reordenadinho. Tem um menu, vamos criar o nosso slideshow. O slideshow vai ser basicamente um container de uma imagem, certo? E essa imagem vai ter um arrow, que no caso do da Rocket Seat só vai para frente. E aí eu pergunto a vocês, vocês querem fazer algum que só vai para frente ou um que vai para frente e vai para trás também? Pra frente e pra trás fica mais legal. Beleza, então vamos ver qual a altura desse cara. Na real, a gente podia fazer qualquer altura, mas para vocês entenderem como é que a gente pega, como é que a gente inspeciona os elementos e descobre as coisas. Ele tem 410,39 de altura. Provavelmente deve ser alguma coisa setada em porcentagem, não sei. Deixa eu ver aqui. A altura desse cara, eu vou para Computed. A altura, se vocês perceberem, é um valor que é calculado, ó. 410 com 391. A gente não sabe de quem é que está arredando, então vamos ver para cá. A altura também está sendo calculada. Vamos ver nessa, a gente vê aqui. A altura, ó. Alguém setou 100%. Beleza. Alguém setou 100%. Mas 100% de quem? 100% desse cara aqui. A altura desse cara está sendo calculada de alguma forma que eu não sei, porque provavelmente é feito com JavaScript. Né? Se vocês prestarem atenção, ele está dentro do element style, então está inline. Provavelmente esse cara foi feito com JavaScript. E aqui tem uma altura também, mas a altura provavelmente é com base naquele cara lá. Ó, a altura é com base naquele cara lá. Então, isso aqui é calculado. Não vale a pena a gente fazer isso, então vamos setar ele para 400 de altura. Então, eu tenho 1.200 por 400. Aí eu posso arrastar e voltar e colar ele aqui no cantinho. Isso aqui vai ser nosso slideshow. Aí vamos abrir os ícones de novo. Plugins, Material Icons. E eu vou procurar por um arrow. E aí eu vou usar essa daqui para cá. E essa daqui para cá. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse carinha aqui de lado. Vou aumentar aqui no olhômetro. Acho que 100% fica interessante. Esse cara aqui também vai ser 100%. E aí eu posso vir aqui, fazer aquela mesma coisinha. Eu venho aqui, sim, para garantir. E aí eu vou colar ele aqui. Vou colar esse cara aqui também. Opa. Colei. Tem alguém passando. Pronto. Colei aqui. E agora eu vou colocá-los no centro. Vertical. Ok. Então tem um slideshow que pode passar qualquer coisa aqui. Eu tenho uma setinha para ir para frente, setinha para voltar. E como eu sei que... E aí é interessante também esse ponto. É que
eu sei exatamente qual componente que a gente vai utilizar, porque eu já tenho uma certa experiência com esse tipo de componente, e eu sei que ele também tem uma possibilidade de a gente colocar bullet points, para a gente saber qual slideshow que a gente está. Por exemplo, eu tenho aqui, e a gente pode fazer isso aqui no nosso layout, eu posso criar um bullet point aqui de 10 pixels, e aí eu seguro Alt, arrasto para cá, vou colocar aqui, sei lá, mais ou menos isso aqui, mesma distância. Tá, vamos supor que eu tenho 4 slides, ele vai criar 4 bullet points, e aí eu vou colocar isso no centro da tela. E aí eu vou distanciar 20 pixels, só 10 pixels, tá bom? Vou distanciar 10 pixels. E aí eu posso, por exemplo, vamos supor que esse aqui que é o slide corrente. Eu posso aumentar ele de tamanho um pouco e mudar a cor dele para um cinza mais escuro. Eu posso só vir aqui e arrastar um pouquinho mais para baixo. Ok. Então eu sei qual slideshow corrente. Isso aqui é uma parada que a gente pode fazer. E o plugin que a gente vai utilizar para fazer isso é o Slick Slider. Slick Carousel, aliás. Eu estou vendo que não vai caber nosso slide aqui, então como a nossa página é scrollável, eu posso dar 2 cliques aqui. Deixa eu ver se ele seleciona, não seleciona. Então vou clicar aqui no título e vou arrastar esse cara aqui para baixo. O máximo que eu precisar. Tá. A gente não precisa se preocupar com a altura do componente, porque enfim a gente vai ter uma barra de scroll, a gente pode colocar a altura que a gente quiser. Vamos ter também o quê? Vamos ter algum título abaixo disso? Não, não tem título. Nosso slideshow, ele vai ser uma div que vai ocupar a metade, talvez, da tela. Eu não sei em que momento eu devo parar. Eu estou em 1200, então 600 é a minha metade. Então, vai ter 600 de largura. E aí, eu estou aqui nesse ponto. Tá. 600, ele parou exatamente no centro. Eu tenho bordas arredondadas, aí eu posso vir aqui e descobrir como é que eu faço para arredondar a borda. Provavelmente é aqui. Eu vou colocar 10 pixels de arredondamento de borda. E aí está com a borda arredondada, como vocês podem ver. E eu vou ter textos aqui do lado, certo? Tem uma imagem, basicamente uma imagem qualquer, e texto. Esse texto vai ter o quê? Vai ter um título, ele vai ter tags, na real. Vamos criar aqui um retângulo. Vamos criar um texto. Vamos chamar de destaques. Deixa eu ver se é uppercase. Destaque. Destaque. E aí ele vai ter um ícone também, que é uma estrela. Eu vou já colocar. Tem duas formas de colocar essa estrela. A gente pode vir aqui e colocar a nossa estrelinha desenhada aqui, do jeito que a gente quer. E escolher uma cor para ela. White. Eu posso usar FFF. E aqui arredondar a borda em 100%. Na real, não 100%, porque 100% deixaria ela, transformaria ela no elipse. Mas o máximo que a gente puder aqui. 40. 40 é sucesso. Então, destaque. Eu não sei qual é a altura. Então, a gente vai olhar aqui qual é a altura desse destaque. E qual é o tamanho da fonte. Vou inspecionar. Vou vir aqui no meu spam. Ele tem uma altura de 15 pixels. Mas ele tem um pad, então a gente tem um SVG aqui que é o ícone. E tem... interessante. Onde que está o texto? Tá aqui o texto. Destaque. Que basicamente a gente vai ter que ver por aqui, né? Global tag, ele tem um font size 10 pixels. Tem um font size de 10 pixels. Provavelmente ele tem um letter spacing, porque eu percebo que a fonte, as letras estão um pouco separadas umas das outras. Ó, 1.5 pixels.
Então, eu posso vir aqui, delimitar o letter spacing por aqui, ó. Isso aqui é a distância que tem entre uma letra e outra. Essa aqui é a distância que tem entre uma linha e a outra. Esse aqui é de um caractere ao outro. Esse aqui é de as linhas. Vou vir aqui. Não, isso aqui é auto-width. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui. Onde é que tá o letter spacing? Align, decorator. Paragraph É onde space. tem esse Azinho e a porcentagem 0, né, não, Lucas? Do lado de... Embaixo de bold... Esse cara aqui, boa. Isso. Sentido. Esse cara aqui é o line height. Esse cara é o letter space. Boa. Qual é o tamanho que tu deixou a caixa, Lucas? Essa caixa que tem a estrela e o texto? Como? Qual é o tamanho que tu deixou esse retângulo com a borda? Esse cara é para ser 15 pixels. A gente não mexeu nele ainda, não. A altura dele é para ser 15. Ah, tá. 15 px. E a largura é para ser com base no texto. A estrela deve ser menor. Deixa eu ver qual é o tamanhozinho da estrela aqui. Lucas, uma dúvida rapidinha. Uhum. Quando tu criou as bolinhas lá embaixo do slide, tu clicou em uma e fez ela arrastar no ponto central. Tipo, ela não moveu para cima ou para baixo, ela cresceu para os lados sem mover. Como tu fez isso? Como Ó, assim? essa bolinha, ela Tá. continua Essa... centralizada, mas... O que acontece? Se eu quiser redimensionar, porque provavelmente quando eu redimensionar, ela fez isso aqui, né? Isso, exato. Ela fica perdida. Se eu segurar Shift, ela redimensiona proporcionalmente, certo? Mas se tu segurar Option, ela redimensiona para todos os lados. Ou seja, eu quero redimensionar ela para todos os lados e proporcionalmente. Então, eu vou segurar Shift e Alt. No meu caso aqui, Shift e Option. Ela redimensiona proporcionalmente e com base no centro. Então, ela redimensiona para todos os lados. Boa pergunta. Então, aqui é 12 pixels por 12 pixels, na real. Eu vou colocar 12 por 12. Vou alinhar o centro. Vou distanciar daqui, sei lá. Vamos ver aqui qual é a distância entre o caractere. Esse cara tem um margin right. Se vocês perceberem, dá pra gente perceber que ele tem um margin right, porque percebam lá a estrelinha, lá em cima. Se vocês perceberem, do lado direito, eu tenho uma areazinha que é rosa. Que é rosada, meio alaranjada, não sei que cor é essa não, mas algo parecido com laranja, certo? Quando a gente vê algo parecido com laranja, muito provavelmente é um margem, que é a distância dele para fora. Se a gente vê verde, é a distância dele para dentro, certo? Que é um padding. Então eu sei que ele tem um margem right, só que eu não sei de quanto. Então vamos olhar. Ele tem um margem right de 2 pixels. E aí é interessante a gente observar essa regra aqui, que é a regra do margem. E a regra do margem, tanto a regra do margem quanto a regra do padding, elas seguem o mesmo padrão. Vou escrever aqui. Se eu escrevo margem 10 pixels, por exemplo, e eu tenho um quadradinho, deixa eu escrever esse quadradinho aqui, certo? Eu estou dizendo que de todos os lados aqui, eu vou ter uma distância para fora de 10 pixels, certo? Então, basicamente, eu tenho 10 pixels de distância do topo para ele, do left para ele, do right e do bottom. Certo? Se eu tenho duas propriedades, se eu tenho dois valores para propriedade, por exemplo, 10 pixels, 5 pixels. Eu estou dizendo que a margem do topo e da parte inferior é de 10 pixels e das laterais é de 5 pixels. Se eu tenho três valores, 8 pixels, por exemplo. Até diminuir um pouco para caber. Se eu tenho isso desse jeito aqui, com três propriedades, eu vou dizer que a margem do topo é 10, as margens laterais, tanto de left quanto de right, são 5, e a distância da parte inferior, que é o margin bottom, é 8.
Se eu tenho as 4, se eu tenho as 4, quer dizer que, e aí aqui vai, é interessante a gente perceber que ele vai do topo ao left em sentido horário. Por exemplo, aqui é top, aqui é right, aqui é bottom e aqui é left. Então, margem top 10, margem right 5, margem bottom 8 e margem left 7. Isso aqui é a mesma coisa que escrever margem left. Por exemplo, quem é o margem left aqui? Só para saber se vocês... 7 pixels. Boa, 7 pixels. Quem é o margem bottom? É o 8. Boa. Quem é o margem top? 10. pixels. E o que sobrou é o margem right, que é de 5 pixels. Massa? Se eu tiver só esses aqui, quem é o margem left? 5 pixels. Quem é o margem bottom? 8 pixels. Margem top 10. e right. E o right é 5 também. Boa. Assim, Ele sempre vai ser. Ele sempre vai ser no sentido horário a partir do topo, ó. isso. Só que dependendo de quantos tem, às vezes um valor desse vale para 2. Por exemplo, nesse caso, esse está valendo para 2 e esse está valendo para 2. Esse aqui é a distância tanto do topo quanto a do bottom. E esse aqui é a distância Left, das right. laterais. Exato. Se eu tiver só um, ele vale por 4. Se eu tiver 2, eu divido. Se eu tiver 3, ele pega topo, bottom, e aqui é das laterais. Né? No caso, topo, laterais e bottom. E isso aqui, top, right, bottom, left. Mesma coisa para o padding. Certo? Vamos ver qual é a distância que tem. Ele tem 2 pixels, mas eu sei que tem alguma coisa aqui que vem antes. E aí vamos descobrir que é essa coisa que vem antes. Esse cara não tem nada vindo antes. Ele tem um espaço, ó. Se prestar atenção aqui, eu tenho um espaço antes do D. Eu posso simular isso colocando um espaço aqui e colocando a distância colado aqui e clicando 2 vezes. Tá perfeito, exatamente igual que tá lá, porque a gente replicou exatamente as mesmas coisas. Mas isso é feio. Não preciso desse espaço aqui. Eu vou arrastar dois pixels mais para frente, certo? Eu vou colocar 5, para ficar a distância de 5 pixels exatamente. Eu vou alinhar os 3 ao centro vertical. Vou ver qual a distância que está entre esse e esse. E aí, como é que eu descubro? Eu sei que esse cara tem um padding, porque eu estou vendo um negocinho verde ali, tá vendo? No próprio botão. Se eu olhar aqui no botão, enquanto eu seleciono esse cara aqui, ó. Ele tem uma partezinha que é verde, então eu sei que ele tem um padding. E aí, quem é o padding dele, ó? Ele tem um padding 4, 10. Então, eu sei que são 4 pixels. E aí, se eu expandir aqui, ele mostra direitinho, ó. 4 pixels do topo e do bottom, e 10 pixels do left e do right. Então, eu sei que a distância entre a estrela e a borda é de 10 pixels. Então, posso vir aqui e colar aqui. Posso até fazer assim. Opa, cliquei no canto errado. Colei e seguro o Shift e aperto para o lado. 10 pixels. Se eu vier para cá, eu colo ele aqui. Depois que está colado, eu quero aumentar a largura em 10 pixels. Então, eu venho aqui, coloco Shift para cima. Então, esse aqui é o tamanho exato do meu botãozinho. O lance é que, deixa eu ver aqui uma coisa. Não, tudo bem. É isso aqui, nosso destaque. Eu vou mudar de cor.
Vou escolher a cor que ele está usando. Ou a gente pode definir uma cor para o nosso tema também, se vocês preferirem. O que vocês acham? A gente copia as cores que tem aqui ou a gente cria a nossa própria cor? Por mim, a gente faz fiel ao que tá aí, a réplica. Beleza. Então tem uma cor aqui. Eu vou pegar aqui, eu vou copiar e vou colar. Aqui. E aí aqui é white. Aqui eu tenho meu botãozinho de destaque. Eu posso vir aqui, criar um frame a partir dele, que é Ctrl Alt G. Cria um framezinho a partir dele. Eu ainda não sei como que funcionam os frames direito aqui, certo? Eu poderia ter só criado um grupo. Mas daqui para as próximas aulas a gente descobre por que a gente faz com frame. Né? Eu estou fazendo porque eu vi outros layouts e a maioria do pessoal usa frames. Talvez porque dê para copiar, reutilizar, alguma coisa do tipo. A definição de frame, que aparentemente é um conceito bem básico, mas eu queria entender bem o que é um frame. Um frame é um quadro, basicamente. No nosso caso, a gente está só agrupando elementos. Até um grupo de elementos que ficam num quadro específico. E aí esse cara aqui pode ser chamado de frame também. Esse cara aqui é um outro frame. Se você perceber, ele tem uma hashtagzinha aqui. Essa hashtagzinha representa o frame. E aí, eu não vi nada que diferenciasse um frame, por exemplo, de um grupo ainda. Né? Então, você pode só agrupar, usando o Ctrl G. Mas o frame, você percebe que tem uma forma interessante de agrupar os elementos. Eu sei que os três pertencem ao mesmo frame, então eles são um grupo de elementos. Ou eu poderia transformar esse cara num componente, clicando com direito e procurando aqui, ó, Create Component. Aí ele é transformado num componente. E aí aqui o componente. Esse componente é interessante porque eu posso reutilizar. E aí quando eu reutilizo um componente, por exemplo, se eu vier aqui e mudar a cor desse aqui, pelo menos é assim que funciona no XD, eu vou ver se funciona aqui também, é que se eu mudar a cor de um, ele muda dos outros. E é interessante a gente ter um componente. Se eu mudar o texto, talvez, será que mexe lá? Ó, mudou também. Então, um componente é reutilizável. E aí, cada vez que eu altero alguma coisa, ele altera todas as outras réplicas do componente. E aí eu tenho basicamente um componente mestre e os outros componentes. Se eu mexer nesse aqui, por exemplo, ainda está aqui, né? São dois componentes. Se eu mexer nesse aqui, por exemplo, eu acredito que não vai mexer no outro. Porque esse que é o mestre. Aí como que eu sei quem é o mestre? Primeiro que foi o primeiro que eu fiz. E segundo que eu devo ter alguma... Ó, eu tenho um go to main component. Aí ele vai para o componente principal. Ele vai para o componente principal, eu altero o principal, ele vai alterar os outros. E aí tudo que eu mexi agora, por exemplo, eu já mexi em texto aqui, certo? Se eu vier aqui mexer no texto aqui desse cara, ele não mexe mais aqui, porque ele sabe que esse aqui, esse texto é uma propriedade que eu estou dizendo que vai ser realmente diferente do componente principal. Mas se eu mudar a cor, será que muda? Vem aqui mudar a cor dele. Ó, a cor continua mudando. E se eu mover a posição da estrela, talvez... Ah, não, nesse cara aqui não era pra eu ter mexido, não. Nesse cara. Se eu mudar a posição da estrela, ele vai mudar lá. Se eu mudar a posição do texto, ele vai mudar também. Mas o texto em si, como eu já mudei aqui no filho, né? Na réplica, no caso, ele não vai mexer, porque ele sabe que eu explicitamente disse que o texto ia ser diferente. E que essa propriedade não vai mais seguir as propriedades do pai. Onde que você falou, Lucas, que ele não ia seguir o texto, o mesmo texto? Eu não precisei falar. A partir do momento que eu mudo qualquer coisa aqui, diretamente num filho, esse filho em específico não pega mais os atributos do pai. Aquele atributo específico. Entendi. Vamos dar uns Ctrl Z aqui. Eu acho que faz sentido esse cara ser um componente. Lucas, desculpe interromper. Essa função de fazer ser único no filho serve também para a imagem ou só para o texto? Ou só a cor, por exemplo, se eu mudo a cor do filho, quando eu vou mudar
a cor no pai lá, vai mudar também a cor do filho? Ou como eu mudei no filho, ela já fica padrão do filho lá? Qualquer coisa que você fizer qualquer coisa que você fizer no filho, vai ser feito só no filho. Qualquer coisa que você fizer no pai, vai ser replicado para todos os outros filhos. Ok, valeu. Pode ser imagem, e eu acredito que funciona realmente como XD, pelo menos é o que aparenta, né? Por exemplo, eu posso ter uma lista de elementos. Eu escrevo uma lista de elementos, cada elemento dele sendo um componente. E se eu mudo a imagem do primeiro, ele muda de todas. Mas se eu mudo imagens nos filhos, cada um deles vai ter a própria imagem. E eu não sei como que faz isso aqui no XD, aliás, aqui no Figma, mas no XD tem uma parada muito interessante que eu vou mostrar depois para vocês, que é a questão de Repeat Grid. Aqui eu sei que dá para repetir segurando o Option e tal, mas lá tem um esquema muito interessante que é você cria uma espécie de tabela. Na real, é uma tabela que você arrasta e ele vai criando elementos dinamicamente até o tamanho específico da tabela. E aí você pode importar via arquivo de texto, mudar os títulos, fazer um monte de coisa. Eu mostro depois como é que isso funciona. Eu não sei porque que eu criei esse quadrado, não lembro. Ah, não, estava explicando o negócio do margem, beleza. Esse cara aqui é alinhado a esse cara aqui ou não? Não. Ele provavelmente é alinhado ao centro com base no conteúdo. Então, esse conteúdo se alinha verticalmente com essa imagem. Vamos pegar aqui, eu vou só pintar essa imagem aqui. Deixa eu colocar aqui um color, opa, color red, só para eu pegar a cor que está aqui. A gente vai pegar essa cor aqui e colocar aqui. E aí, para ficar bonitinho, eu vou colocar uma setinha branca. Fica interessante ou fica esquisito? Uma branca e uma preta do outro lado. O que vocês acham? Pra mim, normal, por conta do fundo lá. De boa, talvez diminuir, ou talvez transformar essa daqui num lilás, como esse. Interessante ou não? Isso tudo é explicado na experiência de usuário, né? Algo dos designs, né, Lucas? Essa parte é mais do design em si, né? Sim, é mais questão de UI mesmo. Hum. Assim, tem a ver com UX também, porque dependendo da cor, por exemplo, se eu escolhesse uma cor que contrasta pouco com o fundo, a gente teria problema de visualização, por causa de alguns usuários. Às vezes a gente não sabe que tipo de problema de visão os nossos usuários podem ter, então é interessante a gente sempre manter um contraste. E tem uma regra para isso, que eu não lembro agora, mas tem uma regra específica para dizer a porcentagem de contraste que tem que ter. E tem um validador, tem vários validadores de contraste. Você escolhe uma cor e outra, e ele vai te dizer qual é a taxa de contraste entre uma cor e outra. Mas eu acredito que tanto essa cor aqui quanto o preto sejam cores interessantes porque nenhuma dessas cores tá fugindo do nosso tema, certo? Os textos são pretos, eu vi que o destaque aqui tem uma outra cor. A gente, inclusive, pode escolher essa cor de destaque aqui, que é essa cor aqui, para ser a mesma cor daqui, em vez de ser preto. Que é bem próximo de um preto, mas não é preto. E aí eu falei, tem uma coisa importante também na área do UI UX, que é a questão da consistência, né? Eu tenho que manter minimamente a consistência entre as coisas que eu estou fazendo para que o usuário não se perca usando o sistema. Então, se eu for para a próxima página, eu tenho que ter elementos em uma outra página. Em todas as páginas, eu tenho que ter elementos que sejam iguais, para que o usuário não se sinta saindo do site. Imagina que eu tô num site que é todo azul
e eu clico num link, ele vai para um site que é vermelho com preto. Ele vai para uma página que é vermelha com preto. Muito provavelmente o usuário vai pensar que saiu do site. Ele vai pensar que foi redirecionado para um outro site. Porque a consistência de layout não foi mantida. E aí, por isso que eu perguntei para vocês se ficarem interessante essa setinha ser diferente dessa, porque aí eu tenho uma inconsistência de cores aqui. E aí eu não sei o que é que isso pode representar. Por exemplo, o usuário pode pensar que só essa setinha aqui que é clicável, porque é ela que tem cor e essa aqui não tem. Ou ele pode pensar que só essa aqui que é clicável e nem tentar clicar nessa daqui. Se eu tenho as duas com a mesma cor, que é aquela cor aqui, você percebe que fica algo mais consistente. Eu sei que as duas fazem exatamente a mesma coisa, que uma só vai para um lado e a outra vai para o outro, porque não tem nada de especial de uma para outra. Não tem nenhuma diferença especial de uma para outra. A única diferença que tem aqui de uma para outra é o posicionamento e a direção para onde elas apontam. Lucas, qual a cor que você usou para esse frame roxo? Ela é 9056 EB. Eu posso achar que isso aqui está muito Show, show. próximo e distanciar um pouco mais. Tá todo mundo acompanhando e tá todo mundo com o mesmo layout que eu tô aqui? Na real, eu perdi uma parte, então eu estou acompanhando, mas Eu depois me eu vou... perdi também um pouquinho no layout, aí eu tô só Tem acompanhando, tô fazendo mesmo agora. Beleza. a galera que está acompanhando a aula, depois a gente vai rever, porque a gente se perdeu, assim, meio que no início, né? Sim, no início. Não está acostumada a mexer com o Figma, é mais complicadinho. Tá, massa. Exato. 1h30 Mas de tá bem aula. tranquilo, Lucas, a didática. Mas tá bem tranquilo a didática. Você tá dando Não, pra entender não. o que é que Massa, tá a gente vai falando. fazer o Ótimo, tá seguinte, eu dando. vou desenhando, vocês vão entendendo os conceitos. No final, eu vou ver uma forma de compartilhar isso aqui com vocês, certo? Aí vocês só copiam e colam, ou então Uhum. vocês tentam fazer com base no que eu desenhei, certo? A Pronto, gente show. tenta No fazer. fim das contas, para vocês, eu não sei o quão útil vai ser isso, certo? De vocês aprenderem a mexer no Figma e tudo mais, porque a ideia central é a gente aprender a desenvolver, né? E na maioria dos casos, quando a gente trabalha como front-end, a gente recebe layouts prontos. Normalmente é uma agência de UI UX ou tem um especialista em UI UX que desenha as telas e a gente só implementa. Por que que eu estou mostrando como que faz? Porque baseado no que a gente está fazendo, a gente sabe exatamente quais os elementos que a gente pode usar. E aí eu estou tentando mostrar para vocês como um designer pensa na hora que ele está criando o site, para vocês perceberem como que deve ser implementado. Massa a ideia, Lucas. E aí, se vocês prestarem atenção, eu estou mostrando, ó, esse cara aqui é alinhado com esse aqui, verticalmente. Se vocês prestarem atenção, eu tenho uma linha que passa do meio desse componente e passa exatamente cortando o meio desse. Então, eu sei que verticalmente eles são alinhados no centro. E isso é importante até para a gente saber ler o design que a gente recebe. Se não for o caso da gente ter que Exato, fazer, de desenhar esse design, a gente pelo menos saber ler, como implementar isso no código, né? exato. E aí, eu sei que o designer delimitou uma área aqui, então eu tenho que fazer isso no meu site também. Eu tenho que ver alguma forma de delimitar essa área. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Daqui a pouco não, acho que na próxima aula, porque a gente já vai. A gente tem 24 minutos à frente, né? Talvez 34 se a gente descontar os 10 minutos do início, mas eu vou tentar manter o nosso frame, porque eu não sei o que é que vocês têm para fazer às 11. Beleza, criei o destaque. Eu acho que a gente vai parar aqui, certo? A gente vai parar no slideshow. A gente vai ver o que é que dá tempo de fazer. Olha que interessante. Eu percebi uma coisa interessante agora. Quando eu coloco o mouse em cima do home, ele cria uma bolinha no cantinho superior direito. Quando eu faço isso aqui, também ele faz isso. Será que ele faz isso para todos os links?
Ó, para cá ele já não faz, porque aqui é um card. Mas vamos ver no footer. No footer ele também faz. Aqui é um link e ele não faz. Então, nessa partezinha ele não faz. Então, é para os links. Nas redes sociais são links também, mas ele só muda de cor. Do mesmo jeito que ele muda de cor no search. Esse destaque aqui foi o que mudei a cor, então desconsiderem. Deixa eu ver isso aqui. Se vocês perceberem, a estrelinha é um ícone um pouco diferente do que eu estou utilizando, porque eu nem fiz com ícone, né? Eu fiz com a própria estrela aqui do Figma. Mas isso aí na urina. Vamos ver aqui qual é a diferença entre a distância entre o meu conteúdo e a minha imagem. Eu vou inspecionar o elemento. Ó, eu tenho dois paddings diferentes. Eu tenho um padding que distancia, ó, e aí é em porcentagem, left e right. Padding de 50%, interessante. Pá, 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 pá. Padding de 50% no left. Ah, mas aí não. Viajei agora. Esse padding aqui é do conteúdo total. Ele é daqui e daqui. Então, esqueçam esse padding aqui por enquanto. Eu quero focar nesse... Ah, não, tá certo. Ele tem a ver com esse aqui também. Interessante. 50%. Ah, entendi. Putz. Como é que eles estão fazendo? Eles estão colocando padding nesse elemento e essa imagem não tem muito a ver com isso aqui. O que que ele está fazendo? Ele está colocando esse elemento aqui para começar exatamente no meio da tela. Então, esse ponto aqui onde estou com a mãozinha aqui é o centro exato da tela, certo? Tudo para cá, até a borda aqui, ele está usando como padding. Por isso que ele usou padding 50%. Eu vou até abrir o CodePen para vocês verem como é que isso funciona. É bem feio, aliás. CodePen.io Eu ia /pen. perguntar se era uma boa prática, mas você já respondeu. Depende do que é que você vai usar. Se for uma coisa que você não tem como evitar, aí você usa assim. Mas se você tiver como evitar, eu diria que é melhor evitar. Imagina que eu tenho uma div. Eu tenho uma divzinha aqui. E aí eu vou escrever um CSS. Eu tenho um conteúdo dentro dessa div. Eu vou colocar aqui, sei lá, vou colocar um P/P. Vou escrever Loren tab. Aí ele vai escrever um Loren Y aqui. Ele vai renderizar. Eu vou dizer que a minha div tem um padding left de 50%. Aí olha o que vai acontecer. Ó, a minha lateral esquerda está exatamente a 50% da tela. Eu não sei quanto é isso, porque eu não sei qual é o tamanho da minha tela. Mas isso, como é em porcentagem, e aí eu posso mudar o layout aqui. Como é em porcentagem, vocês vão ver que, independente do tamanho da tela, ele vai ficar sempre começando a partir do meio da tela. Eu tenho um padding de 50%. Certo? O que é que ele faz? Ele coloca 50% nessa div que engloba, e no P, ele coloca um outro padding, que é para exatamente manter distância entre o centro e o P, né? Já que eu estou começando do centro. Eu posso ter um padding left de 50 pixels. Se eu olhar aqui, vou inspecionar o elemento. Eu vou colocar assim, ó, vou colocar um asterisco, que é aí para pegar todo mundo. Eu vou colocar um border, um pixel solid red. Ó, tá todo mundo com borda. Eu vou fazer assim, ó, vou só colocar na div e no P, certo? Porque tem mais elementos que estão ocultos ali. Ó, eu tenho uma div e o P. Lucas, o padding do P, tu colocou padding fi aí no final. Tem um F no lugar do G, não sei se isso dá erro. Não, lá no padding. Ah, tá, padding. Boa. Eu tenho um padding aqui no P e eu tenho um padding na div. O padding da div é de 50% e o padding do P
é de 50 pixels. Aí vocês perguntam, por que que tem essa distância daqui para cá, se eu não delimitei padding para div no topo e na parte superior, aliás, na parte inferior? É um padrão dele, da linguagem? Ou... Não, na real é um padrão do browser. E aí, Ah, isso é interessante, porque você só aprende com experiência, realmente. O que acontece? O browser, como é que funcionam os estilos? A gente tem várias formas de aplicar estilos no elemento. E uma delas, que é a primeira, é o estilo padrão de cada browser. E essa folha de estilo padrão de cada browser, ela diz todas as propriedades que todos os elementos vão ter por padrão. Por exemplo, eu sei que essa div ocupa a largura inteira, porque por padrão o display dela é block. Ela tem uma propriedade aqui. Eu não vou dizer oculta, porque ela não é oculta, mas a gente não tem acesso a ela, porque ela é implementada direto no browser. Se bem que a gente pode chamar de oculta. Ela está como display block. O padrão dela é ser display block. Por isso que quando eu coloco display block, ela não vai fazer diferença nenhuma, porque por padrão ela já é block. Se eu colocar, por exemplo, display inline, ele fica totalmente diferente, ó. E aí o que acontece? Eu sei que por padrão, os P's, e aí o interessante é isso, porque essa é uma propriedade, o que está fazendo isso é uma propriedade do P e não da div. E aí vocês podem me dizer qual é a propriedade com base no que a gente viu? Um atributo do P, por padrão, está causando isso. Qual atributo que vocês acham que é? a margem do topo e da parte inferior. Boa. E aí, se eu setar o margem para 0, ele cola. Boa. E aí é isso que eles estão fazendo, certo? Eles estão colocando... E aí eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer... Vamos fazer do jeito feio que eles estão fazendo. Tenho aqui uma... Como que eu faço para pegar uma imagem randômica? Eu acho que é não é Whiplash. Esqueci o nome agora da... Vamos pensar que é Get Random Image. Esqueci o nome. Unsplash, na real. Unsplash. E aí eu posso pegar uma imagem randômica fazendo isso aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui no SRC. Para quem não conhece HTML, eu vou dar uma introdução nas próximas aulas, certo? De como é que funciona o HTML, como que funciona o CSS, como que funciona o JavaScript. A gente vai fazer uma introdução bem básica mesmo. E no decorrer do desenvolvimento, eu vou mostrando cada tag que a gente vai utilizar sob demanda. Porque senão a gente vai passar um ano estudando só HTML e não vai ter aprendido tudo, porque tem muita coisa para aprender. A gente vai fazendo sob demanda. Eu tenho um source, que é um atributo da tag image, e eu tenho uma URL. Essa URL, nesse caso aqui, ela está pegando de um servidor externo, mas eu podia ter uma imagem interna no site, eu podia ter... Na real, essas são as duas possibilidades, né? Eu tenho uma imagem interna no meu site, ou ter uma imagem externa. E aí o que acontece? Aqui eu estou usando imagem externa, e por padrão ela está pegando alguma coisa randômica, porque esse serviço, sempre que eu acesso esse link aqui, se eu acessar ele pelo browser, por exemplo, ele vai me gerar sempre uma imagem randômica. Do F5, ele vai gerar... Ah, interessante, ele mantém o cache. Eu vou dar Ctrl Shift R. Ah, não, peraí. Eu não usei a mesma URL, estou usando a mesma URL sempre. Vou acessar o mesmo link. Vou acessar o mesmo link de novo. E toda vez que eu acessar esse link, ele vai me retornar uma imagem diferente. E aí, o que eu estou fazendo? Se eu vier aqui modificar qualquer coisa no HTML, por exemplo, colocar um novo span aqui, /span, ele vai renderizar de novo e na próxima vez que ele renderizar, vai vir uma imagem diferente. Ó, e é sempre uma imagem diferente, com proporções diferentes, que eu não consigo controlar, porque são imagens aleatórias.
Mas o serviço me possibilita criar uma imagem com o tamanho que eu quero. Eu quero uma imagem 300 por 300. Aí ele vai gerar uma imagem 300 por 300 e vai me enviar. Ó. Com a mão na roda para fazer protótipo. O tamanho ali foi do próprio link, né? Que tu usa, Lucas? O tamanho você tem no Ah. próprio link. Aí ele já me retorna uma imagem nesse tamanho. Ou eu poderia não delimitar aqui E colocar no CSS, e né? No colocar no estilo. CSS. Ou colocar como atributo, por exemplo, width 300. Aí tem imagem com width 300, mas a altura é variável. E aí eu posso ter uma imagem com largura e altura fixas, por exemplo, 300 por 300. Só que aí qual é o problema? Eu tenho imagem 300 por 300. Interessante que aparentemente ele não distorceu a minha imagem. Acredito que por causa do atributo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui, vou colocar no meu IMG aqui, na minha tag IMG, vou colocar width 300 pixels, height 300 pixels. Ó, vocês percebem que ele deu uma distorcida na imagem. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, a altura 700. A imagem fica distorcida, certo? Tem uma forma de eu... tem duas formas de eu fazer para ele não distorcer essa imagem. A primeira, eu já buscar aqui no random com as proporções exatas que eu quero, certo? Eu poderia buscar, sei lá, 3.000 por 7.000, porque a proporção vai se manter. Ou eu posso vir aqui e usar Object Fit, que é uma outra propriedade do CSS, especificamente para imagens. E eu tenho várias propriedades. Eu tenho, por exemplo, Cover, que ele faz um recorte da imagem. Ele faz um recorte da imagem para a imagem se ajustar. Por exemplo, eu sei que como que eu posso dizer? O maior lado que eu tenho aqui é o lado da altura. Então, ele vai tentar se ajustar à altura. Se o maior lado fosse, por exemplo, a largura, por exemplo, 100, ele ia se ajustar à largura. Percebe? E aí vocês podem perceber que à medida que eu vou aumentando ou diminuindo aqui, ele vai cortando a imagem. Por exemplo, 300 por 300. A imagem já vai ter uma área menor, já cortou a montanha e tal. Porque ele tende a centralizar isso e a recortar a parte que sobrou da imagem. E eu tenho outra opção, que é, por exemplo, eu não quero que a imagem seja cortada. Eu quero que a imagem seja visível por completo. Então, eu uso Contain. A imagem vai ser por completo, mas eu perceber, eu tenho uma área aqui que não está sendo utilizada. E aí eu posso colocar, por exemplo, background red. Aí vocês percebem que ele vai ficar aqui red. Eu coloquei 2 Gs. Vai ficar aqui red e em cima também, ó. Que é a parte que sobrou. Se as proporções forem diferentes, por exemplo, 700 como estava antes, ele só aumenta, mas mantém a largura. Se for menor, só. Sacou? Lucas, Uma pergunta. Pode ir. vamos lá. Não, essa é uma opção, né? Para eu não alterar a minha imagem. Agora, se eu colocar lá em cima, né, onde tu estava, na imagem SRC, o tamanho que eu quero de 300 por 300, esse tu disse que não vai alterar, né, a minha imagem. Isso, na real, Aí. se eu colocar aqui, por exemplo, 300 por 300, o serviço vai me retornar exatamente uma imagem 300 por 300. Tá, sem alteração da imagem daí. Isso, sem alteração da sem imagem. Distorção. Sem distorção, Tá. E aí não precisa nem de nenhuma propriedade, porque ele já vai me retornar o tamanho que eu quero, por exemplo, 300 por 100. 300 Tá. por 100. Essa, no teu entendimento, é a possibilidade mais fidedigna da imagem. Para esse caso, ele é o melhor cenário, porque, enfim, eu já estou retornando uma imagem no tamanho exato que eu quero. Ou seja, eu estou buscando um dado que é exatamente o que eu quero, eu não vou precisar fazer nenhuma alteração nele.
Certo. Então, eu vou escrever menos CSS. A requisição que vou fazer ao servidor vai ser exatamente para buscar uma imagem naquele tamanho. Por exemplo, se eu não limitasse aqui, ele poderia trazer uma imagem que é 3.000 por 700, por exemplo. Uma imagem 3.000 por 700 é muito mais pesada que uma imagem 300 por 10. Então, a requisição ao servidor vai ser mais pesada, vai demorar mais para carregar, tem um monte de coisa que impacta. Tá, entendi. E aí, uma outra boa prática também é usar Figure, que aí eu vou mostrar depois para vocês como é que funciona direitinho. E aí no Figure eu tenho várias imagens que podem ser carregadas dinamicamente com base no tamanho da tela que eu estou utilizando, com base no dispositivo, com base nas proporções da tela, com base em um monte de coisas que vai deixar o site mais responsivo, ou seja, ele vai se adaptar a mais tipos de telas diferentes. E, por exemplo, eu posso ter, se eu estou utilizando uma imagem que é 300 por 300, e eu estou usando no Android, vamos supor um Android mais antigo, ela vai ficar de boa, vai aparecer de boa, porque a tela do design, a tela do Android é padrão 72, eu acho, 72 dpi, que é a densidade de pixels. Que é basicamente pontos por pixels, né? Que é quantos pontos eu vou ver em cada pixelzinho desse. E aí a imagem vai ficar nítida, porque a tela é preparada para esse tipo de imagem. Se você for para um iOS, por exemplo, que usa Retina Display, a imagem vai ficar distorcida, porque a Retina Display ela requer uma imagem melhor. Ela requer uma imagem com dobro de tamanho. E aí a gente tem formas de fazer isso. E aí no decorrer do curso eu vou mostrando como é que a gente faz. Mas por enquanto vamos ver como é que ele implementou esse slide. Lucas, uma dúvida, só rapidinho. Esse espaçamento que está da div para a imagem também é um padrão do navegador? Esse espaçamento do topo? Da div para imagem? Do P para imagem, né? Isso, do P para imagem, quer dizer. Esse é interessante. Esse é um efeito colateral de elementos que são inline. Por exemplo, eu sei que essa div é inline e ela tem um position static. Certo? E aí, aqui, basicamente, ele vai tomar como regra o line height, se eu não me engano. Certo? Que é sempre em EM, então vai ser alguma coisa desse tipo. Se eu vier aqui na imagem, por exemplo, image line height, vamos ver se isso funciona. Eu sei uma forma de funcionar, mas vamos ver se o que eu estou pensando faz sentido. 20 pixels. Vamos ver o que acontece. Aconteceu nada. Se eu colocar isso no P, nada acontece também. Se eu colocar isso na div, aumentou a distância. Se eu colocar line height 0, line height 1, ó, eu tem que ter um line height negativo para poder colar lá. Então, line height, sei lá, não negativo, mas menor que 1, 0.1, 0.9, por exemplo. 0.7. Mas percebe que essa não é uma boa abordagem, né? 0.5. Ó, ele vai colar, mas não é uma boa abordagem porque ele vai lascar com o texto aqui embaixo. A menos que eu vá lá no texto e diga que o line height do próprio texto, line height do próprio texto é 1em, de novo. Aí ele volta a ser o que era antes, 1.2em. Volta a ser o que era antes e cola aqui. Porque esse elemento aqui, esse IMG, ela é como se fosse um texto. É como coisas que eu coloco inline. Se eu colocar outra imagem aqui, por exemplo, ela vai ficar uma do lado da outra se tiver espaço suficiente para isso. Eu sei que não tem porque aqui não tem, né? Mas ela vai ficar uma abaixo da outra. Mas se eu aumentar aqui o espaço, ó, vai ficar uma do lado da outra. E aqui também coloca um espaço. E aí esse espaço por quê? É porque ele considera esse MG como se fosse um caractere. E aí, como eu tenho uma distância de uma para outra, aqui eu tenho uma quebra de linha de um elemento para o outro, ele considera essa quebra de linha como um espaço.
E aí, como se eu estivesse escrevendo um texto e colocasse um espaço, ele realmente vai dar o espaço aqui. E esse espaço aqui não consegue ser detectado nem com margem nem com padding, porque é um espaço realmente no conteúdo. E aí, o que eu posso fazer para tirar esse espaço? Eu posso simplesmente tirar essa quebra de linha, deixar colado. Aí ele cola a imagem na outra. Outra forma que eu tenho de resolver aquele probleminha lá, em vez de delimitar a line height e delimitar, por exemplo, tirar esse negócio aqui, eu já tirei, né? Tá. Outra forma que eu tenho é fazer isso de forma que a IMG tem um display. Não sei se inline block funciona, vamos testar se inline block funciona, mas eu sei que com block funciona. Ó, com inline block aparentemente não funciona. Se for display block, o que acontece? Ó, display block funciona, porque ela funciona como um bloco de texto. Aliás, como um bloco de qualquer coisa, né? Ela vai quebrar uma linha antes, quebrar uma linha depois. E por padrão não tem espaçamento entre linhas, né? Entre um elemento que é block e outro elemento que é block. Só que aí, quando eu fizer isso, ela não vai, mesmo que ela coubesse, ela não vai fazer isso porque o display é block. E aí, o que foi que fizeram, né? Vou tirar essa imagem daqui. Provavelmente, o que é que eu acho que fizeram, né? Para a imagem conseguir ficar aqui. E aí é por isso que eu acho que tem aquela altura lá que é calculada com JavaScript. O que é que acontece? Vou ter display block e eu vou ter um position absoluto. E um left, 0 no caso deles, porque é colado na parte... E aí, ó, se perceberem, ela não está obedecendo... eu vou até dar um zoom aqui, ó. Pra vocês perceberem, ela não está obedecendo o container dela, certo? Ela está começando aqui no 0 do browser e não do container dela. Para ela receber isso, para ela respeitar isso, eu uso o P, na verdade o P não, a div, como position relative. Só para vocês entenderem, esse aqui é mais um off-topic, certo? A gente vai ver direitinho como que funciona isso. Deixa eu ver como que funciona isso aos poucos, certo? Como é que funciona cada propriedade, o que é realmente uma regra CSS, o que são atributos. Eu estou mostrando isso aqui mais para exemplificar como é que eles fizeram e por que que isso não é uma boa prática. Mas a gente vai, na próxima aula, a gente vai começar, e eu acho que seria uma abordagem melhor, inclusive, a gente começar a implementar esse header que a gente desenhou, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que funciona HTML, a gente vai criar um arquivo HTML, criar um arquivo CSS, entender como é que funciona o CSS, como que a gente importa e tudo mais. Não vai dar tempo da gente desenhar isso aqui, porque a gente usou esse tempo para olhar para cá, né? A gente vai implementar o header devagarinho, tal, mostrando propriedades, como é que funciona a propriedade, como que funcionam as regras CSS, quais são as propriedades mais utilizadas, a diferença entre uma e outra. A gente pode ver várias formas de desenvolver o mesmo componente e a gente escolhe qual é a melhor para manter aqui, certo? Só para eu finalizar aqui e posicionar esse cara aqui no lugar certo, vocês perceberem, esse cara aqui não está respeitando porque esse cara aqui é absoluto. Então, por isso que eu tenho que delimitar aqui para div uma altura. Height, 400 pixels. Eu tenho 400 pixels e eu tenho que o texto é assim. Aí, o que eu vou fazer? Aqui, eu posso ter aqui um display flex. Align items center. E aí centralizou. Do jeito que a gente esperava, né? Textinho centralizado verticalmente, com a imagem aqui. Eu posso ter uma imagem que, na verdade,
400 por 300, para ficar um pouco mais próximo aqui. É basicamente isso que eles fizeram. Só que isso não é uma boa abordagem porque eu tenho um texto que é fixo, eu tenho uma imagem que está fixa aqui também, se eu redimensionar, a imagem não muda de lugar, é esquisito, certo? Eu poderia colocar, por exemplo, um MG com width 50%, ele vai colar lá, então eu posso usar um calc 50% menos 50 pixels, para ele distanciar 50 pixels. Estou fazendo isso só para mostrar como o CSS é poderoso, certo? Vocês não precisam nem decorar essas propriedades aqui, não. A gente vai fazer com calma depois. E aí agora ele está dinâmico, né? A imagem está dinâmica porque eu estou usando porcentagem. Então, a porcentagem é calculada com base no tamanho do pi. E a imagem fica adaptável. E aí eu posso fazer também, por exemplo, a altura da imagem, right, ser 100%. E ela vai ficar distorcida. Aí eu botei isso aqui, né? E aí, nesse caso, eu posso usar aquele object fit. Object fit contém, porque eu não quero distorção. Aliás, contém não, cover. Quero que ele recorte. E aí eu só recorto na imagem. Certo? Eu vou apagar isso aqui, que a gente vai fazer do zero depois. Vou sair da tela, vou sair disso aqui. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês acham dessa abordagem, certo? Vocês preferem desenhar a tela inteira e só depois começar a implementar, ou vocês querem desenhar componente a componente e a gente ir implementando? Eu achei interessante tu ter mostrado como a gente pode desenhar por aquela ideia da gente saber ler o que está no Figma, o que a gente recebe. Mas, para mim, eu acho que a partir do Figma a gente pode, tipo, parar por aí e começar com o código. A gente já viu como funciona o desenho, como funciona para ver o tamanho dos componentes que estão na página lá. Viu como que faz nesse primeiro momento. E eu acho que a gente podia partir para o código. Entendi. Tu fala partir para o código, abrir mão de terminar de desenhar a tela e já codificar até o final? Isso, o desenho em si é uma sugestão. Se tu pudesse terminar esse desenho para a gente ter esse layout, não só lá no site que a gente está replicando, mas se tu pudesse terminar em off mesmo, sem ser mostrando assim um passo a passo, porque vai ficar a mesma coisa, né? Tu vai ficar só desenhando as divisões e as classes, vai ter os cards lá, mas no Figma é basicamente isso, né? É desenhar componentes e dar espaçamentos e as regras. Aí a sugestão que eu dou é que tu terminasse, se desse terminar em off, para a gente, na próxima aula, a gente ir fazendo o que está no Figma, no próprio HTML, no CSS. Todo mundo concorda com isso? A minha pergunta é, na vida real, o que a gente faz? A gente também vai precisar estruturar o que vai fazer para depois passar para o código? Porque aí seria interessante a gente ter essa base também, de saber ler o que a gente vai fazer, de saber ler o layout. Então, acho que também seria interessante a gente meio que finalizar isso. Pelo menos para mim, assim, que não entendo disso. Eu Do concordo. meu ponto de vista, mais fazendo uma analogia com o back-end, quando a gente já é mais sênior, a gente não precisa se preocupar em enxergar o layout, ver tudo bonitinho, a gente meio que faz automático, caso que já fez tantas vezes. E foi a Denise, né, que falou? Foi a Denise. Pronto, Denise, o Lucas tinha citado no começo que, geralmente, esse é um trabalho que é feito por uma agência de UI e UX, que são uns designers mesmo que fazem essas paginações. Geralmente, quando a gente vai trabalhar com isso, eu nunca trabalhei e não sei como funciona, mas geralmente é dessa forma. A gente já recebe esse layout pronto para a gente só implementar. É assim, né, Lucas, que funciona na maior parte? Na maior parte dos casos, sim. Eu vou dizer assim, ó, claro, o foco é front-end, mas
convenhamos, a gente está aprendendo uma skill nova, tipo assim, de graça, com alguém que entende do assunto, e não vai perder, ninguém vai perder nada se aprender a fazer isso, vai ser um extra, na verdade. Então, eu não vejo por que não aprender a fazer também essa parte no Figma, pelo menos o básico para um layout. Depois, quem quiser fazer para outros layouts, experimentar, segue. Quem não quiser, fica só no código. É uma também. A gente vai tirar no Power Imp, então. A gente pode fazer uma enquete, certo? A gente faz no grupo faz lá. uma- Onde aprender isso, né? É porque, tipo, essa habilidade que a gente está pegando aí no Figma, alguns que já viram, outros que está pegando no início, você vai poder usar em qualquer que seja o editor, porque o conceito é o mesmo, né? Talvez mude um atalho ou outro, mas o Sim, conceito é o mesmo. sim. E é muito mais fácil tu começar a pensar teu CSS depois, aí tu já tendo construído um layout. Se tu for fazer por exemplo, numa empresa, a gente geralmente recebe o layout, como o Lucas falou. Só que se tu tá fazendo um projeto sozinho, pensando que todo mundo aqui é iniciante de CSS, acha que é uma boa ideia começar a jogar CSS direto na tela e ver se funciona? Ou é melhor tu criar primeiro um guia para ti e depois tu fazer o teu código baseado naquele layout que tu criou? Eu acho que faz mais sentido, pelo menos para quem está começando. Eu acho que para quem está iniciando realmente e não tem esse contato com essa parte de editoração, né, de criação de arte, é interessante tu saber justamente como formar a paleta de cores, né, os tamanhos, conseguir ver bem no momento que tu pegar para passar para o CSS, sim, vai ser muito mais rápido, muito mais fácil, né? Tu já sabe onde estão os elementos e tal. E eu acho que o Figma é semelhante a qualquer outro, né, de editoração de arte, né, de criação de arte. Então, talvez para quem realmente está iniciando, né, não. O que eu estava comentando até com o Anderson, né, eu já trabalhei com CorelDRAW, fazia criação de arte. Então, para mim, isso aqui está bem básico, né? Criar isso é bem tranquilo, né? A parte mesmo da depois, né, de codificar é que eu espero. É isso. Então, o que vocês preferem? Eu acho que vai ser uma melhor abordagem realmente a gente fazer o design, certo? Porque a gente vai ver como é que o designer pensa, vai ver como é que ele estrutura, para a gente, a partir daí... E aí, vocês perceberam que à medida que eu vou desenhando, eu vou mostrando como é que isso é refletido lá e vice-versa, né? Na parte do código. E aí, da mesma forma que eu vou começar explicando um HTML bem básico, um CSS bem básico, um JavaScript bem básico, vai ter de vocês que já vai saber muito disso, certo? Vai ter vocês que vai ficar, talvez, entediado nas primeiras aulas, mas é importante para que eu possa nivelar todo mundo. E aí, como o Andy falou, normalmente a gente realmente já tem layouts prontos para a gente desenvolver, mas se tu tiver querendo fazer teu portfólio, por exemplo, se tu quiser fazer um sistema, sei lá, para um amigo teu, ou você quer fazer um freelance em desenvolvimento de front-end, muito provavelmente as pessoas vão querer que você desenhe e implemente. Isso acontece, essa questão de você ter separação entre UI UX e desenvolvedor front-end, é muito de empresa grande, certo? Empresa médio, grande porte. Empresa de pequeno porte, normalmente o cara faz tudo. Tem empresa que hoje em dia ainda não tem nem diferenciação entre back-end e front-end. Só para vocês terem ideia. Então, eu acho importante que a gente tenha essas skills para que se um dia a gente precisar, e eu acho que é bem possível que a gente precise, a gente saiba utilizar. E a pergunta é a seguinte: a gente desenha e implementa componente a componente, ou a gente desenha tudo e depois implementa? Partindo dessa ideia é bem melhor ir desenhando e implementando, como a gente está fazendo. Sim. Show. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã não, né? Sábado que vem, a gente implementa o header e na aula seguinte a gente termina de desenhar o slideshow e se der tempo a gente já implementa ele, certo? Acho que dá tempo de a gente desenhar e implementar. Pelo menos a implementação básica, fazer ele para frente e para trás e tal. Vai ser bem de boa.
Então é isso, vou parar a gravação aqui. E falou, valeu. Deixa eu parar aqui a gravação.